Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da reunião pública de sexta-feira às 15 horas. Agradecemos ao Senhor Jesus a oportunidade de nos encontrarmos reunidos em seu nome para os estudos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que Deus nos enviou esse nosso irmão, esse nosso guia e protetor, esse nosso médico das almas. E a Ele agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos reunidos, mesmo através de uma gravação. Mas sabemos sim que estamos reunidos de corpo, alma, mente e coração. Obrigada, Mestre Jesus, por todas as oportunidades que o Senhor e que Deus proporciona a cada um de nós, a cada filho de Deus residente nesse planeta Terra. Graças a Deus. O estudo de hoje tem como título A Resposta Celeste. Ela é a lição 28 do livro Jesus no Lar. E a lição de hoje é interpretada através de uma caminhada pelo nosso Bartolomeu. Bartolomeu foi fazer uma viagem e passou por algumas dificuldades no meio do caminho. Ao nosso ver, dificuldades, mas ao olhar de Jesus e da espiritualidade maior, não. Ensinamento puro. E que nós possamos aprender como Bartolomeu aprendeu. Não só da boca para fora, mas para que a gente possa colocar em prática todos os dias, todas as horas, a cada minuto da nossa longa jornada e caminhada que ainda temos pela frente. E aí Bartolomeu começa assim, no ensinamento de Jesus. Bartolomeu indaga a Jesus. Ele faz, pede a Jesus um esclarecimento. Aí diz assim, solicitando Bartolomeu esclarecimento quantos a resposta do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidar geral para todos, não só para Bartolomeu, mas para todos nós. Antigo instrutor dos mandamentos divinos e em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si. Era longo o caminho. Fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prevenir o número de milhas que o separavam do destino. Anoiteceu e ele não tinha noção de quanto ele tinha percorrido e de quanto faltava a percorrer. E o seu cãozinho amigo sempre o acompanhando ali lado a lado. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Bartolomeu orava e pedia ajuda. Noite fechada e sem luar. Imagina a escuridão. Percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Ele encontrou uma cova e falou assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou descansar para no dia seguinte continuar a sua jornada. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessas nuvens de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. As moscas os expulsaram do abrigo que ele achava que era o ideal para ele descansar. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou
volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. Então Bartolomeu viu do outro lado da margem o que ele achava que seria uma faixa de terra, uma faixa segura, para que ele pudesse ali descansar. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando-se o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteira. A ponte caiu. Bartolomeu não tinha como atravessar o rio para se abrigar na margem do outro lado, que ele deduzia que fosse uma faixa de terra, que ele pudesse se abrigar. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, que ele mudou de rumo. E encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. Trovejava, relampejava, e ele pensou: vou me abrigar nessa grande árvore. Era uma árvore frondosa, grande, respeitável, oferecia asilo, que lhe parecia seguro. Ele pretendia se abrigar numa parte aberta do tronco da árvore. E aí ele dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo em remissão. Caiu, partiu e não deixou nem um pedacinho com que ele pudesse se aconchegar ali e repousar o seu corpo, os seus pés. O que fez Bartolomeu? Ele estava exposto à chuva, e aí o peregrino movimentou-se para diante, continuou a andar. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Imagina, né? Andando naquela escuridão, de repente vê sinal de luz de uma casa, de pessoas, vão me dar abrigo. É o que todos nós pensaríamos. Bartolomeu chegou-se lá, bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre, quer dizer, em volta da casinhola, né? Já que o Senhor não o deixou abrigar em sua casa, ele ficou ali próximo, do lado de fora da casa. No entanto, breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao uivar, perdendo-se nas trevas. O cão amigo se apavorou com os trovões, com relâmpagos, e deixou Bartolomeu lá sozinho. E Bartolomeu, imagina que Bartolomeu não pensou, né? Minha única companhia, meu amigo, ficou com medo dos trovões, foi embora e me deixou aqui sozinho. O velho, agora sozinho, chorou angustiado,
acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Imagina. Intrigado, esperou o alvorecer. E quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Imagina que alívio. Eu sei que é difícil, né? A gente sentir alívio de ter escapado de um perigo, mas enquanto isso, os moradores daquele casebre, os ladrões tinham assassinado todos. Quer dizer, se ele estivesse lá no casebre também, ele também teria morrido. Intrigado, esperou o alvorecer. Aí então ele, depois que amanheceu, que ele soube o que tinha acontecido, né, com o casebre e tudo, ele compreendeu a bondade divina que o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do repouso. Quer dizer, primeiro ele pensou que o amigo dele, o único, tinha abandonado ele. Mas, na realidade, o cão o protegeu. O cão latiu, o cão acabou espantando os ladrões, os invasores daquele ambiente onde ele tentou se abrigar e foi recusado o abrigo. Informando-se que seguia em trilha oposta à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. Então, falaram para ele que ele estava indo ao contrário. Aí, o que ele fez? Ele retornou para tentar entender o caminho que ele já tinha percorrido e para fazer o caminho correto. Consequentemente, ele iria retornar pelo mesmo caminho que ele já tinha passado e pelas mesmas situações com que ele havia tentado se abrigar, se proteger e nada tinha conseguido. Então, compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia um trilho oposta à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Imagina só, ele tentou ultrapassar para atingir a margem do outro lado. E a ponte se quebrou e ele não pôde atravessar. Se ele tivesse atravessado por aquela ponte, onde ele iria se deparar? No pântano. A situação ficaria muito difícil. E aí esclareceram para ele que muitos viajantes já tinham morrido, sucumbido naquele pântano que todos achavam que era um local seguro, um abrigo, e não era. Era um pântano.
O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. E quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Lembra da árvore que tinha uma cavidade no tronco, que ele ia se abrigar ali, e a árvore quebrou. Então ele ficou sabendo que ali se abrigava lobos. Se ele tivesse se abrigado naquela árvore, os lobos o teriam devorado. Então, ele não ficou no abrigo, a espiritualidade o protegeu, livrando-o mais uma vez dos perigos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Quer dizer que ele voltou ponto a ponto em tudo que ele tentou fazer e não conseguiu. Que nós, se fosse conosco, se fosse comigo, eu diria assim, nossa, tudo que eu encontro onde eu penso que vai dar certo, dá errado. O que será? Né? A primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, Bartolomeu orava, Bartolomeu pedia ajuda aos céus, Bartolomeu pedia ajuda a Jesus, ao mestre, mas ele não entendia. Quer dizer, foi necessário esse retorno em todo o caminho percorrido para que ele pudesse entender o que tinha acontecido com cada vez que ele tentou o abrigo e algo deu errado e ele não conseguiu. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro e que não souber entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. E aí a gente pensa assim, como aproveitá-las? Foi o que Bartolomeu fez. Se ele não tivesse retornado, ele não teria entendido, na realidade, tudo o que Deus e que Jesus fez de proteção a ele. E quando nós também rogamos a Deus, rogamos a espiritualidade, algo que nós queremos muito, e a gente não consegue, quer dizer, porque tudo tem sua hora, né? Então a gente pede e quer a resposta de imediata. A gente quer o auxílio de imediato. E não é assim. Porque Deus e Jesus sabem o que é o melhor para cada um de nós. Nós, naqueles momentos que Bartolomeu passou, a gente poderia, em cada ponto daquele ali, a gente começar a maldizer. Poxa, Jesus, e aí? E aí, mestre? Eu tô te pedindo auxílio, eu tô te pedindo ajuda. Olha a situação que eu me encontro, estou na chuva, estou no vento, o meu cachorro me abandonou, estou sozinho, no escuro. Apareceu abrigo, nenhum deles, né? Eu não pude usufruir de nenhum deles. E aí a gente poderia dizer assim, né? Maldizer, né? Começar a esbravejar, amaldiçoar, como era de costume, né? Eu ainda encontro os irmãos que dizem assim,
tem um conhecido que diz assim, eu não presto mais para nada. A idade me faz esquecer tudo. Aí eu falo assim, vamos ajudar? Vamos ajudar? Vamos ajudar a espiritualidade a cuidar da gente? Né? Que às vezes a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nós temos as nossas limitações. Nós não conseguimos fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Nós não somos mais tão jovens. Nós somos, o nosso corpo físico já é um senhor de idade, né? O nosso espírito, não. Mas o nosso corpo já é um senhor de idade e tem suas limitações. Então, a princípio, nós poderíamos nos revoltarmos com Jesus. Nossa, apareceu a cova. Eu te pedi ajuda. Aí você mandou a cova para mim. Aí quando eu fui deitar na cova, deu tudo errado. Apareceu a árvore. Poxa, aí vem o vento e destrói o meu abrigo. Levou o abrigo. O que você quer de mim, Jesus? Por quê? Será que eu não mereço ser socorrido? Será que eu não mereço o seu auxílio, a sua ajuda? Aí vem a margem, né? E aí a ponte cai. Como que eu vou continuar? Aí quando por fim eu encontro uma casa, né? Eu encontro uma casa. Poxa, tem um ser ali naquela casa. O ser humano vai me ajudar. E aí ele recusa. E aí a gente pensa assim, nossa, Deus, onde está você? Jesus, onde está você? Que eu peço ajuda e a ajuda não vem? Onde eu chego, a ajuda se desfaz? Meus irmãos, não esqueçamos nunca que Deus, Jesus e toda a espiritualidade maior dá a cada um de nós o que é certo, no seu devido tempo. E a ajuda vem exatamente na hora exata que tem que ser. E o que nós achamos que é o melhor para nós, Jesus de lá, onde ele se encontra, ou longe de nós, ou perto de nós, Jesus tudo vê, Deus tudo vê. O olhar de Jesus é outro, o nosso é pequenininho. Nós queremos coisas que são perigosas para nós. E aí a espiritualidade não permite que nós a tenhamos, porque aquilo ali, naquele momento, não é o melhor para nós. Assim como não foi o melhor para Bartolomeu. Era perigoso, foi perigoso para ele em todas as situações. Ele teria sido morto em todas as situações. Ele pediu ajuda e a espiritualidade deu ajuda para ele. Não uma ajuda que ele entendeu de pronto, só depois que tudo passou, que ele veio entender que ele foi ajudado em todos os momentos, que em momento algum ele estava sozinho. Até o cão, imagina, até o cão, né? Até o cão o ajudou ali. Jesus foi lá e colocou, né, o cão para sair de perto, para poder afastar, né, os bandidos, os ladrões que estavam invadindo aquela casa e tirar os ladrões de perto de Bartolomeu também. Então nós ainda somos muito, muito pequenininhos. O nosso entendimento ainda é mínimo. O que Deus acha, o que Deus tem de melhor para nós, Ele vai direcionar para nós no momento exato. O que eu acho que é melhor para mim hoje, Jesus parece, não, hoje não, isso para você é inviável. Espere um pouco,
aguarde, pense, raciocine, que você vai ver que isso que você quer não é o melhor para você. O que nós fazemos com os nossos filhos? Nós ficamos assim, né? Igual Bartolomeu e Jesus. A gente fica lá, né? Cuidando dos filhos. Os filhos da gente dizendo assim, mas eu sou adulto, eu sei o que eu faço. Mas nós não desistimos. Às vezes os filhos vão lá, quebra a cara, né? Como dizia, né, os nossos antepassados, dá com os burros na água, para depois entender que os pais tinham razão quando estava tentando orientá-los no caminho correto, nas atitudes mais sensatas. Jovens são muito afoitos. Nós já fomos jovens. Eu me lembro que eu apanhava porque eu mergulhava nos rios, lá no interior, e depois que eu vim entender que era pura proteção dos que cuidavam de mim, dos que me amavam, porque dentro dos rios que eu mergulhava junto com os meus primos, com todos, tinham sucuris. Às vezes vinham o que eles chamam agora de cabeça d'água, que nós não entendíamos. Às vezes o rio começava a ficar escuro, começava a chover e a criançada estava lá, continuava a mergulhar no rio. O rio começava a ficar com água barrenta e nós continuávamos lá a tomar banho naquela água sem mensurar o tamanho do perigo. É claro que quando os nossos pais, né, os nossos cuidadores sabiam do que nós estávamos fazendo, tentavam explicar para a gente que aquilo não era o correto, que nós corríamos perigo. Não era proibido tomar banho de rio, mas não naquele momento. Então são coisas que nós não entendemos ainda, mas nós vamos ainda entender os desígnios de Deus e saber entender que tudo vem para cada um de nós no momento certo, que nem sempre o que nós pedimos é o melhor para cada um de nós. Às vezes nós pedimos coisas, pedimos algo, pedimos um determinado emprego, pedimos uma viagem, e que Jesus diz assim, não, isso não vai ser bom para você. E aí a gente fica desesperado, nossa, mas eu lutei tanto para ter isso, para ter aquilo. E depois lá na frente a gente vem descobrir, olha, que trabalhar naquela empresa não era bacana, que o patrão não era legal, né? Que os empregados não eram bem tratados. E aí a gente vai e diz assim, nossa, ainda bem que eu não aceitei aquela vaga. Só que não foi nós, foi Jesus que nos livrou. Foi Jesus que disse assim, esse não é o seu lugar, aguarde mais um pouquinho, né? Aguarde mais um pouquinho, que o seu tempo será chegado. E assim caminhamos todos. E nós temos que aprender a aceitar as respostas de Jesus, que será sempre o melhor para cada um de nós. Vamos pedir sempre, mas saber esperar. E saber aceitar o tempo da resposta do que pedimos. Que Deus, que Jesus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Proteja-nos a todos, Mestre Jesus. E que possamos cada dia dar a nossa caminhada com passos mais largos e mais firmes na sua direção. Ampare, Senhor, a toda a humanidade, tão carente de Ti, Jesus, nosso governador da terra. Tão carente, Senhor.
de Maria de Nazaré, do seu abraço de amor de mãe para com todos. Agradecido, sim, pelas lições de Jesus, para nos ajudar a caminhar melhor na direção do nosso governador, do nosso planeta Terra. Jesus, agradecidos estamos pela sua proteção e pela sua bondade. Que o Senhor esteja com cada um de nós, filhos de Deus residentes nesse planeta. Que assim seja, graças a Deus.